Beleza, pessoal, tudo bem? Escreve para mim se está tudo tranquilo, se você consegue me escutar. Escreve no chat para mim se o áudio tá bom. Obrigado, Carlane. Bom, só mais um minutinho e a gente vai continuar lá na página 437. Esse módulo basicamente é sobre os gráficos, né? Então a gente vai desenhar bastante gráfico. Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu... Opa! Aqui, ó. Compartilhar essa telinha. E a gente vai lá na página 437. A gente está no exercício 2. Nessa página só tem esse exercício. Tá certo? Então, eu não sei se você conferiu, mas cada um dos pontos que a gente colocou, ponto A, ponto B, C, D, E e F, qualquer um desses 6 pontos, se você pegar o X e o Y de cada um desses pontos e colocar lá naquela equação, 2x mais y é igual a 4, você vai ver que eles verificam a equação. Certo? Não sei se você chegou a conferir o que eu falei. Agora a gente vai colocar isso no plano cartesiano. Ele deu um plano cartesiano para você, já está montadinho, bonitinho. Ele deu do eixo Y, do eixo X, bem grandão, do 13 negativo ao 18 positivo. Então esse daqui é o eixo horizontal, é o eixo dos X's, né? Depois, aqui ele deu o eixo vertical, que é o eixo dos Y's. Certo? Estamos assim. Beleza? Vamos marcar o ponto A. O ponto A é 1, 2. 1, sempre o primeiro é o X. Então, é o 1 para o X. O 1 para o X está aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai embora. Tá? Ele vai até o 18 positivo. E para o lado negativo aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tá certo? Vamos lá para cima para o Y. 1, 2, 3. O A é 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ó, o 2 está aqui. Então, 1, 2. Esse daqui é o ponto A. Beleza? O ponto B está no 0 do X. O 0 do X fica escondido pelo Y, pelo eixo Y. Ele é 0, 4, o ponto B. Tá aqui, ó. Tá bem no eixo do Y. Tá? 0, 4. Depois, o C é menos 1, 6. Menos 1 de X está aqui desse lado. Está do lado esquerdo. 4, 5, 6. Aqui em cima. Ó. Esse é o ponto C. Depois, o D é 2 de X e 0 de Y. 2 de X, 0 de Y está no eixo do X. Então, esse é o ponto D. O ponto E
é 3 menos 2. 3 está aqui, menos 1 de y, menos 2. Esse é o ponto E. E o ponto F está mais para baixo, não vai caber muito aqui não. Ele é o 4 menos 4. 4 menos 4, menos 2, menos 3, menos 4. Está mais para baixo aqui, ó. Esse é o ponto F, tá? Eu não sei se você já viu, mas ele está dando uma reta também, tá? Também está dando uma reta. Todo a equação que tiver primeiro grau, olha só, quer ver? Tá assim, 2x mais y igual a 1. Perdão, igual a 4. Igual a 4. Olha aqui o grau, tá aqui, ó. Ó, é a potência. Quando não tem potência, é potência 1. Então é o que a gente tem ali. Beleza? É o que a gente tem ali, potência 1. Tá? Por isso que é de primeiro grau. Aqui, ó. Primeiro grau. Então, toda vez que você tiver uma equação com duas incógnitas e elas sejam de primeiro grau, você vai ter uma reta. Beleza? Vamos ver a reta aqui, ó. Ó. Opa! Vamos ajustar essa reta. Está desenhado à mão, mas você vê que a reta está aí. Né? No seu vai dar perfeitinho, porque o seu está no quadriculado. Tá? Virando a página, a gente vai lá na página 438, no exercício 1, tá? E aí a gente já não vai fazer mais 5, 6, 7 pontos, a gente só vai fazer 2. Por que a gente vai fazer 2? Porque basta 2 para traçar uma reta. Então, se a equação de primeiro grau com duas incógnitas, né? Equação de primeiro grau com duas incógnitas, ela dá uma reta, eu não preciso fazer 5, 6 mil pontos. Bastam 2. Tá? Eu vejo um e outro e traço a reta. Certinho? Então, vamos lá na página 438. Vou apagar essa tela toda. Quem gosta de print, dá um print, porque eu vou apagar. E a gente vai fazer os exercícios da página 438. Esses são muito mais rápidos, porque você não vai precisar fazer um monte de pontos. Vai precisar fazer só 2 pontos. Apaguei, vai. Opa, foi. Então, página 438. O exercício 1A. X menos y igual a 1. Perdão, igual a menos 1. Menos 1. Então, ele quer abscissa x, abscissa y e o par ordenado. Só que ele só quer 2. Tá? Então, vamos pensar, se for 0 de x e 1 de y, você vai ter menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, o par, o A, né, é o 0, 1. Tá? Se liga, porque o menos do y já está lá na equação. Tá certo? Depois, 2 menos 3. É o ponto B. 2, 3. Esses 2 pontos, eles vão dar menos 1. Tá? Se eu fizer x menos y. E aí no eixo cartesiano, no plano cartesiano, deixa eu mudar a cor, que eu não gosto muito dessa cor, não. Ó. 0 de x está aqui, ó. 0 de x. Ele está sempre escondido pelo eixo y. Tá? 1 de y está aqui, ó. Então o ponto é esse aqui. Esse é o ponto. Esse é o ponto A. Depois o outro, 2 de x, 1, 2 de x e 3 de y. 2, 3 de y.
Esse é o ponto B. E aí basta você ligar os dois com uma reta. Claro, você não vai ficar com a reta parada aí, né? Você vai esticar a reta para cima e para baixo. Certo? Beleza? Opa! Fechou? Depois vamos fazer o B. Copiou? Eu vou dar um clear nessa tela. Quem gosta de print, dá um print. Quem não dá um print... Opa! Por que tá aqui? Thiago Moreno. Beleza? Vamos apagar. 1, 2 e... Opa! Tem gente atrasada pra caramba, hein? 8h10. Vamos apagar isso aqui. Foi. Vamos para o B. O item B. Ai, ai, ai. Item B. Ele quer 3x mais 4 igual a y. 3x mais 4 igual a y. Se você der uma melhorada nisso daqui, você vai conseguir entender, ó. 3x menos y, joguei para frente, junto do x, igual a menos 4, joguei para trás. Tá certo? Talvez fique melhor para você entender. Vamos fazer os x's, os y's e o par. Então, aqui, ó, se o x for menos 1, o y tem que ser 1. Certo? Três vezes menos 1 dá menos 3. Menos 1 vai dar menos 4. É isso mesmo, tá certo. Então, o ponto A, menos 1, 1. E o ponto B, por exemplo, tem vários, hein? Menos 3, menos 5. Certo? E aí vamos colocar isso no plano cartesiano. O eixo X, vamos dar uma subidinha nele, porque tem y igual a 5. O eixo Y, então, aqui é o Y, aqui é o X. Então, menos 1 de X está aqui, ó, menos 1. E 1 de Y está aqui, ó, 1 de Y. Então, o ponto A está no encontro dos dois. Certo? Depois, menos 3 de X, menos 2, menos 3. Menos 3 de X e menos 5 de Y. Então, vamos lá embaixo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 de Y. Vou juntar os dois, tá aqui, ó, esse é o ponto B. E vou colocar aqui uma reta. Vamos colocar uma reta vermelha? Eita, não ficou muito boa não. Tá? Belezinha? Lá na página 439, a gente tem mais dois para fazer. Posso dar um del, um clear.
Vamos apagar isso. 1, 2 e foi. Vamos lá na página 439. O exercício C é 2x mais 3y igual a 0. Então, vamos colocar os x's, vamos colocar os y's e o par ordenado. Então, se o x for menos 3, por exemplo, o y tem que ser 2, senão não vai dar 0. Beleza? Então, aqui, ó, menos 3, 2 é o ponto A. Depois o ponto B, eu troquei. Coloquei 3 para x e menos 2 para y. 2 vezes menos 3, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes menos 2, beleza, é isso mesmo. Então, o ponto B... Eita, ponto B... Eita, ficou feio. Ponto B, melhorzinho. O ponto B é 3 menos 2. Tem outros pontos? Tem outros pontos. Tá? Você pode fazer outros pontos. Eu escolhi esses daí. Tá? Eixo Y, que é o vertical. Eixo X, que é o horizontal. Y e X. Vamos marcar o ponto A? Ponto A está para o lado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui, ó. Menos 3 de X, 1, 2 de Y. Esse daqui é o ponto A. Depois, X igual a 3. 1, 2, 3. Está aqui, ó. Y menos 2. Menos 1, menos 2. Está aqui embaixo. Vou ligar os dois. Ó. E aqui é o ponto B. Nossa, ficou muito ruim. Ficou longe. Ponto B. Tá certo? Eu vou passar uma reta que vai ligar o A até o B. Ih, não passou no ponto A. Melhorou? Melhorou. Certinho? Agora, o item 2, o exercício 2 dessa mesma página 439, ele faz ao contrário. Em vez de dar a equação e você desenhar, ele já deu desenhado e pede quais são os pontos que você encontra aí, ó, que resolve essa equação, tá? Então, quem já copiou, eu vou dar um clear nisso daqui, a gente vai apagar tudo. Se você não copiou, dá um print para ficar com você. Depois você termina a apostila entre uma aula e outra. Vamos apagar? 1, 2 e apagou. Então, o exercício 2 está na página 439. E ele deu um plano cartesiano aí, ó. Tá certo? Eixo X, eixo Y. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar os pontos que você tem certeza que a reta desenhada cruza com esses pontos. Aqui é o Y, aqui é o X. Por exemplo, ó, 1, 2, 3 de Y, bem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto, a reta passa aí nesse ponto. Um outro ponto que ela passa bem em cima, 1, 2, 3 de X, menos 1, menos 2, menos 3 de Y. Ó, se você der uma olhadinha na reta, a reta passa bem em cima desse ponto. Deixa eu desenhar a reta para você poder entender. Ó.
A reta passa para baixo, né? E passa para cima também. Mas nesse ponto aí eu queria fazer a reta andar. Ó, você percebe que ele passa aí, ó, em cima desses dois pontos. Então, são dois pontos que a gente pode achar interessante. Vou chamar ponto A. Vou chamar um de ponto A e o outro de ponto B. Então, o ponto A, ele é o 0,3. O ponto B, ele é o 3 menos 3. Tá certo? E eu vou ver lá no item A, B, C e D qual dessas equações satisfaz. Então, vamos trocar de cor aqui só para você ver a diferença. Ó. No item A, é 3x menos y igual a 1. Pega o ponto A e coloca aqui, ó, 3 vezes 0 menos o y que a gente tem ali é o 3. Vê se isso daí dá 0. Perdão, dá 1. Ó, verificou? 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 3 vai dar menos 3. Isso daqui é falso. Então, para a equação do item A, já não resolve nem o item A, o ponto A, quanto mais o item B. Então, não vou considerar. Tá certo? Não vou considerar. Esse daí já era. Tá? Vamos no item B. Do item B é x mais 3y igual a 3. Não esquece que tem que satisfazer o ponto A e o ponto B. Tá? Então, vamos pegar o ponto A. O x é 0. 0 mais, mais 3 vezes o y que a gente tem ali é 3. Isso daí vai ser igual a 3. 0 mais 3 vezes 3 dá 9. 9 não é igual a 3 nunca, isso é falso. Então o item B também não serve. Vamos ver o item C? Ó, vamos ver o item C. O item C é 2x mais y igual a 3. Então, vamos colocar lá 2 vezes 0 mais o y, que é 3. E isso tem que ser igual a 3. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Verificou. É verdade. Isso para o ponto A. Vamos ver para o ponto B. 2 vezes 3 mais 3 mais menos 3, né? Menos 3 tem que ser igual a 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 dá 3. Isso é verdade. Tá? Então, ele verificou para o ponto A e para o ponto B. Já encontrei qual é a equação dessa reta daí. É o ponto B. Perdão, é o ponto C. Certo? Tem que verificar os dois pontos. Certo? Não precisa nem tentar o D, porque a C já verificou. Verificou os dois pontos. Agora, se você quiser verificar a D, é só você substituir o X e o Y na equação. E você vai ver que não verifica. Tá? Belezinha? Então, verifica cada um dos pontos. Se der certo, beleza. Se não der certo, beleza também. Passa para a próxima, tá? Você não fica parado. Vamos lá na página 440. Página 440. O que ele colocou aí para mim? E para você também, né? Solução gráfica de um sistema de equações. Então, até agora, a gente viu solução gráfica para uma equação só. Para uma equação só, tá? Por exemplo, essa que ainda está na tela.
A equação é 2x mais y igual a 3, tá? O que a gente vai ver agora é para duas equações, beleza? Então vamos ler aí, ó. Anteriormente você resolveu desafios que era possível determinar com auxílio de esquemas e sem utilizar equações, dois valores desconhecidos em uma situação problema. Por exemplo, em um sítio há 17 animais entre patos e carneiros. Ao todo são 44 pés ou patas. Qual é a quantidade de animais de cada espécie? Então resolva essa situação com auxílio de esquemas. Então vamos resolver? Vou apagar isso aqui. E a gente vai lá na página 440. Tá? E vamos fazer o exercício 1. A gente vai resolver com um esquema. São 17 animais, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá? Vou colocar A de animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se são patos ou carneiros, no mínimo, ele tem duas patas. Né? Se for pato, só tem duas patas. Se for carneiro, tem duas mais duas. Então, eu vou distribuir essas 44 patas de 2 em 2. Então, aqui, ó, duas patas para esse cara, duas para esse, 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 duas para esse. Ó, isso tudo aqui seria carneiro. Perdão, seria pato. Se fossem, né? Ainda sobrou pata, hein? Sobrou pata. Sobraram 2, 4, 6, 8, 10 patas. 2, 4, 6, 8, 10 patas. Sobraram 10 patas. Tá, 17. 17 vezes 2 dá 34. São 44 patas. Vou pegar essas 10 patas que sobraram e vou distribuir de novo. Duas para cá, duas para cá, duas para cá, duas para cá, duas para cá. Então, olha só. Esses animais aqui, ó, tem 4 patas. Então, são carneiros. Esses outros que sobraram aqui, ó, são patos. Só tem 2 patas. Vamos arrumar isso. 2 patas. Então, são os patos. Beleza? Então, dos 17, 5 são carneiros. 5 são carneiros. E dos patos, 12 são patos. É só você contar. Resolveu? Resolveu. Só que não resolvemos com uma equação, resolvemos com um esquema. Tá certo? Eu fiz a distribuição das patas entre os 17 animais que a gente tinha. Tranquilão? Então, isso não é uma resolução por equação. Isso daí é um esquema. O uso de esquemas é sempre possível. Nesse primeiro problema, você usou o pensamento algébrico, embora não tenha utilizado a representação algébrica. Vamos analisar mais algumas situações problema. Então, não é sempre que a gente consegue resolver por um esqueminha. A equação, ela é mais universal, ela resolve mais coisas do que o esquema, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A soma das medidas de dois lados perpendiculares de um retângulo é 33 centímetros. Então, a soma de duas medidas. Ele não está mandando fazer o perímetro, tá? É só largura e comprimento. A soma das medidas de dois lados perpendiculares de um retângulo é 33 centímetros. Chamando de x a medida do lado maior e y a medida do outro lado, escreva a equação correspondente à situação dada. Eu vou apagar isso aqui. Então, vou apagar isso aqui. Deixa eu usar a borracha.
Prontinho. Então, vamos lá no exercício 2. A medida do maior mais a medida do menor tem que dar 33. Tá certo? X é o lado maior, Y é o lado menor, do jeitinho que ele pediu. Aí no item B, qual poderia ser a medida do lado menor desse retângulo? Deixa eu ver aqui, ele está pedindo números inteiros. Números inteiros, ó. Complete o quadro com algumas soluções possíveis com números inteiros. Então, o menor possível para ser retângulo tem que ser 1 centímetro. O menor possível. Concorda? Então, o menor possível é 1. Eu não tenho lado 0, eu tenho lado 1. Então, 1 para o menor lado. Então, o maior teria que ser 32. A soma daria 33. Certo? Mais um aí, ó. E se o x for 30, por exemplo, o lado y tem que ser 30, tem que ser 3. Senão, não dá 33. Depois, 25. Se o maior for 25, o menor tem que ser 8. A soma dá 33. Depois, 22. Se o maior for 22, o menor vai ter que ser 11. Certo? A soma vai dar 33. Beleza? Depois, se o maior for 20, o menor vai ter que ser 13 para a soma dar 33. Se o menor for 17, perdão, se o maior for 17, o menor é 16. A soma dá 33. O maior lado só pode ser até 17. Porque se for ao contrário, se eu girar aqui, ó, se eu continuar baixando, por exemplo, se for 16 para o x, o y, que é o lado menor, vai ter que ser 17. Tá vendo que trocou de lugar para dar 33? Então não dá para o menor valer 17 e o maior valer 16. Tá certo? Eu só consigo chegar no maior lado 17. Entendeu o que eu falei? Senão o maior vira menor. Tá? Aí o item C. Com as informações do item B, é possível dizer a medida precisa do lado menor desse retângulo? Então, para o item C, não é possível. Não dá para dizer, ó, é tanto o lado menor. Não dá para dizer. Ou então, se perguntar assim, qual é o lado maior? Você vai lá e fala, ó, é esse, é 25. Não é. Tem outras possibilidades, tá certo? Então, com uma informação só, sabendo que é x, a soma dos dois lados tem que dar 33, eu não consigo dizer, olha, esse retângulo vale 30 de comprimento e 3 de altura. Não dá. Tem outras possibilidades, né? Pode ser 20 e 13, por exemplo. Tá certo? Continua sendo um retângulo, tá? Aí o 3, vamos acrescentar uma informação ao enunciado do item 2. A diferença entre as medidas dos dois lados perpendiculares do mesmo retângulo é 5 centímetros. Aí já dá para começar a pensar. Então, vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer o exercício 3. Então, qual é a equação correspondente a essa nova informação? X menos y igual a 5. Não esquece que x para nós aí é o maior e y é o menor. Então, só consigo tirar o menor do maior. Então, maior menos o menor tem que dar 5. Tá? Então, essa é a nova informação. É possível agora dizer que a medida do lado menor desse retângulo, registre como pensou. Então, se é possível, é possível. Então, ó, olha só como é que eu vou pensar. Ó, x mais y tem que valer 33. E x
menos y tem que valer 5, tá? Então, dessa de baixo aqui, ó, se eu jogar o y para o lado direito, vai ficar assim, ó, x igual a 5 mais y. Vou pegar essa informação de x e vou jogar lá em cima. Então, vai ficar assim, ó, no lugar do x eu vou escrever 5 mais y, que é o x, mais y igual a 33. Tá certo? Tá? Vou pegar esse x aqui, ó, e vou passar aqui para cima, ó. Esse daqui não é o x, tá? Então, vamos lá embaixo agora, ó. 5 mais y igual a 33. Vou pegar o 5, passar para o lado direito e vou juntar esses dois y aqui. Vai ficar 2y igual a 33 menos 5. 33 menos 5 vai dar 28. Então, 2y igual a 28. Y igual a 28 dividido por 2. Então, meu y é igual a 14. Tá? Então, quanto que vale o lado menor? 14 centímetros. Se o lado menor valer 14 centímetros, eu vou tirar do 33. 33 menos 14 vai dar 19. Então, o nosso retângulo é 19 por 14. 19 por 14. Tá? É o nosso retângulo, 19 por 14. Se você somar os dois, dá 33. E se você tirar uma medida da outra, vai dar 5. No item 4, tá faltando só 2 minutos, não vai dar tempo de a gente fazer. Mas no item 4, ele pede para a gente resolver a equação x mais y igual a 33, que é uma das nossas equações. E depois a outra equação, x menos y igual a 5, tá? Que é a outra equação. Beleza? A gente vai fazer isso na próxima aula. Vamos dar valores para uma equação, vamos dar valores para outra equação. Vamos colocar no gráfico, nesse gráfico grandão que tem aí, tá certo? E vamos procurar a resolução gráfica das duas. Nós já temos uma resolução algébrica, tá certo? Mas a gente vai procurar a resolução gráfica na próxima aula, tá? Na próxima aula, tranquilinha, dá para a gente terminar já esse módulo. Olha que louco, tá? Beijo para você, daqui a pouco a gente se encontra. Deixa eu ver aqui. O pessoal nem falou nada no chat para mim. Nem bom dia o pessoal deu. Ó, só a Kailane que escreveu sim, não tem problema. Bom, pessoas bonitas. Vamos dar um stop nessa compartilhamento de tela. E na próxima aula a gente vai ver a resolução gráfica do sistema de equação. A gente já tem uma ideia da resolução algébrica, tá? Que é o 19 por 14. Beleza? O Zoom vai acabar com a nossa aula já já. Então, beijo para você. Daqui a pouco a gente se encontra às 9h05.